Gravando o primeiro episódio com o Invisalign. É isso mesmo. Agradecemos o patrocínio. Assim, Agradecemos o patrocínio do Invisalign. Hoje é o primeiro dia da minha existência com esse aparelho aqui transparente. Então eu já estou começando para fazer a minha declaração de pedido de compreensão, caso eu vou precisar mastigar um pouquinho mais a dicção aqui. Mas sejam muito bem-vindos ao podcast Família na Mesa. Muito feliz de receber vocês mais uma vez. Hoje nós temos a alegria de receber um casal que amamos, de falar sobre assuntos que estamos super empolgados para liberar sobre você e sua casa. Então, você que está chegando aqui no nosso canal, é novo por aqui, já fica super à vontade, se inscreve, curte esse vídeo, comenta enquanto você está assistindo aquilo que saltar ao seu coração. E eu tenho certeza que, se você estiver atento, muitas palavras aqui que serão ditas mudarão seu destino. Então, aumenta a tua expectativa, porque muitas das vezes nós precisamos aumentar a nossa expectativa para poder viver uma estação nova na vida. Se você mantém o seu nível de expectativa no mesmo lugar, talvez todo mundo pode mudar e você continua igual. Então ajuste o seu estado mental, ajuste o seu estado de espírito e que tudo em você agora possa estar aberto para essa conversa. Estou do lado da minha esposa maravilhosa, que não precisa do Invisalign, porque já tem um sorriso mais bonito do Mas já mundo. usei aparelho, gente, 10 Por anos. 10 anos, eu vou usar por 10 era meses. pior, aquele metálico, aquela coisa assim que... Enroscava tudo. Nossa. Meu Deus. Mas estamos... Mas é isso, estamos aí. Tem um beijinho para poder consagrar. É isso. E hoje você vai apresentar quem? Quem tá com a gente? Eu tô bem Conta pra mim. feliz, eu tô bem feliz, porque é um casal muito especial, um casal do coração, que a gente ama muito, Cardiologistas, não? Carmen e Chico, casal do Casal coração. do coração. Né? Não, é muito Carmen- mais do que isso. Carmen e Chico estão com a gente. Fala um pouquinho sobre quem são eles aí, antes de a gente abrir a câmera e Eles apresentar são- eles. Pastores, terapeutas, a Carmen é psicóloga, ela atende, e eles estão focados, né, na área da família. Então, eles fazem um trabalho de uma longa jornada aí na área da família, ajudando muitas pessoas. Então, é um privilégio receber vocês aqui. Então é Obrigada isso. pela presença de vocês. Seremos Carmen e Chico. Uhul! Honra. Bem-vindos. Super Obrigado. bem-vindos. Como é que tá o coração de vocês, a expectativa para esse bate-papo aqui? Tá um Família friozinho na Mesa? barriga? Como é que Dá um tá? friozinho? Dá. É uma experiência nova. É isso. Mas a gente tem que cada vez crescer em alguma coisa. Hoje é estar aqui com vocês. Coisa boa. É isso. Muito bom. E além de toda essa formação, tem que dizer, né? Eles são pais, são avós de 3 netos lindos, né? Que a gente conhece, inclusive. Um beijo aí, Pedro, Vivian e as três. E a os três- trupe, turma. né? Toda essa turma aí de balinhos. E é isso, eu tô animada para começar. Vamos já. É legal, Esquentar é legal os falar motores. assim, o Pedro e a Vivian são amigos muito de perto nossos, Sim. né? Vocês também têm a filha de vocês que mora na Austrália hoje, né? Sim, a Laura. A Laura que tá na Austrália. Então, assim, o Pedro, de alguma forma, é um amigo mais do Mais nosso perto, lado. é. Mas a Laura também, de alguma forma, se estiver assistindo a gente manda esse abraço também, esse Um carinho. abraço. pra que você se sinta à vontade também direto nessa do mesa. Brasil para Austrália. Por que não, né? Aqui diretamente para os cangurus. Mas muito feliz de receber cada um de vocês que estão assistindo e receber aqui Carmen e Chico para esse papo. E vai ser algo bem descontraído, né? Vamos conduzir algumas conversas e esperamos também que vocês possam ficar super à vontade aí durante esse processo. E aí, amor? A gente gosta muito, muito mesmo De de começar. conhecer, Começar pelo começo. começar pelo começo, né? Pela história de como vocês se conheceram, né? Então conta pra gente como é que vocês se conheceram. Chico, você é de Minas. Como é que, de alguma forma, vocês se conectaram e se conheceram e estão aqui hoje juntos? Pois é, nós nos conhecemos através de uma amiga que era tia da Carmen. E nós fomos fazer uma viagem juntos para um acampamento e passamos alguns dias juntos, né? Eu, na realidade, até achava a Carmen bem criancinha, porque ela tinha 15 anos. E Uma você jovem. com 22, Eu com mas 22 achava ela me criança. achando, né? O adulto, né? Ah, O adulto. super Até adulto. depois ela mostrou que era mais experiente que eu. Mas foi assim que nós nos conhecemos, Um acampamento. no acampamento. Acampamento de quê? De verão, assim? O que era? Só pra eu entender. Nós fomos para a praia em Ubatuba. Praia. Naquela época se existia ali na Lagoinha, Uhum. na praia de Maranduba, Uhum. um camping enorme
E a gente ia muito lá. Com barracas. Com barracas. Pra passar um dia lá. E aí tinha a barraca dos meninos, a barraca das meninas, né? Caramba. Porque naquela época a gente não tinha Mas não nada de igreja. nada de igreja. Não é um acampamento de igreja, né? Naquela época a gente não conhecia, era um não acampamento conhecia normal, um Jesus, camping. assim, Era um camping de montar barraca e montar barraca ir pra praia. ir pra praia, fazer churrasco. Então você foi com o grupo de amigos e ela E ela foi junto. no time das meninas lá. E aí não aguentou. Não aguentou esse charme, né? Esse charme É muita todo, beleza, né? né? Muito charme. Agora vamos ouvir a versão, A versão da feminina. A Carmen. versão certa, né? Exato. Não, a versão tá quase Tá que Tá claro, ok, é né? boa. Ah, então Equilibrado. ótimo. Mas era essa minha tia, que tem pouca diferença de idade, né, de mim, e ela era amiga em comum do amigo dele, eles trabalhavam juntos. Então fomos, vai um acampamento no carnaval, quer ir, quer ir. E aí meus pais liberaram, porque eu tinha 15 anos, mas era com a minha tia e tal, né? E aí Mal eu conheci, sabiam mal eles que a tia sabia era onde ia dar, era né? o cupido, né? E cá estamos, até E, hoje. e aí o namoro começa a partir desse ano, onde Foi vocês... A partir daí. Dali, eu já arranquei um beijo dela logo no Não precisa segundo também dia. muito Você é tão detalhes. detalhista. Já arranquei um beijo dela. Demorou muito ok. pra vocês namorarem ou não? Foi aquela coisa de uau. É que naquela época, essa é uma dúvida que eu tenho, né? Nós estamos falando de que ano? 1982? 82? Ninguém aqui era nascido. 81. 81, tá Foi, bom. foi quando o ano que eu entrei na faculdade. Como que 81. começava o relacionamento naquela época? Que hoje em dia, a galera começa o relacionamento no Stories, né? Oi, tudo bem? Então já fala que tá namorando, né? No Instagram. No Instagram, exato. E nessa época, vocês, foram ali, tirando a parte do beijo que você roubou dela, que não precisa dar o detalhe. Mas, era mais, assim, conversar e observar, Ok. sabe? De você ver como ela lidava com algumas situações, ali no ambiente, todo mundo, como é que a pessoa se portava. Eu fui vendo Você vai nela admirando, né? algo diferente, apesar dela ser bem mais jovem que eu, né? Eu achei ela assim uma pessoa muito inteligente, até porque eu tinha levado meus livros da faculdade, que já tinha na época de prova, e eu estava lendo para fazer, quando voltar a fazer prova, ela chegou toda perguntando o que é isso, você faz Interessada. direito, eu fiz Uau. formação de direito, e ali ela começou a se interessar. Aí eu entendi por que hoje, depois de uns anos, ela tem 3 faculdades, então ela gostava De estudar. de estudar. Que legal, que demais. E a comunicação era por telefone fixo, né? Porque a gente De tinha casa telefone, mesmo. de casa, e cartas, e cartinhas. Eu Vocês amava trocavam escrever cartas? cartinhas. Eu mandava cartinhas todas Ai, as que semanas. Fazia uns boa, né? papelzinhos Tenho tudo até hoje, desenhados, cartinha. de desenho. É mesmo. Era fantástico. Cartinhas. Ah, Ela me sensacional, sensacional. Coisa assim, parece uma história de filme, né? Escrever cartas, que louco. E era a forma de vocês contarem como é que tava vindo um do outro e se encontravam. Final de semana a gente se encontrava com, né, os amigos. Uma galera que Sempre a gente saía nu. juntos. Uau. Foi assim. E aí começou. E assim começou. E aí não separaram Demorou. nunca mais. Não, aí a gente Teve alguma interrupção? Muitas. Tiveram muitas. O Chico tá rindo há tempo Você já. vai chegar lá. Vai chegar. Muitas Muitas. interrupções. Porque o Chico, ele era muito... Ele era todo carismático, como ele sempre foi, né? E ele era da Pássaro night, solto. ele era um ser livre, né? Ser livre. Então, Entendo, quando entendo. chegavam os feriados, por exemplo, ele terminava o namoro. Entendi. Olha, Né? Ele sim, tinha uma, do nada, tinha uma né? estratégia. Acho que ninguém, poucas pessoas se identificam, não, inclusive. essa é nova essa. Caramba, bro. Pois é. Muitas idas e vindas, mas até que em 86 a gente casou. Aí vocês casaram. Que legal. Aí uma pergunta. Muito interessante ver que o Chico, de alguma forma, tinha essa característica de fazer as interrupções dos feriados, né? De ir e vir, a Carmen ali, meu Deus, o homem foi, o homem volta, o homem foi, o homem volta. A pergunta é, Chico, como que foi o seu momento de reflexão e inflexão para você deixar de ser esse homem que fazia essas interrupções para tomar uma decisão? Essa é a mulher, eu vou me casar com ela e constituir família. Como foi esse processo para ti? Sim. Na realidade, eu sabia que a Carmen era a mulher que eu amava e que ia ser a minha mulher para toda a vida. Mas eu confesso que foi muito difícil. E nós tivemos muitas situações de brigas, de discussões, porque eu ainda levava um pouco
a vida de solteiro que eu tinha, Olha, mesmo casado. Quer dizer, eu fui um marido irresponsável por alguns anos da nossa vida. uau. Foi um processo, né? Foi um processo De doloroso às vezes. amadurecimento, Sem dúvida. entendimento, até para entender o teu papel. Você teve essa referência na sua família? Não teve? Você acha que de alguma forma isso prejudicou você ou não? Me prejudicou e muito, porque o que eu tive foi, infelizmente meu pai não está aqui, mas ele era exatamente assim. Tinha uma personalidade muito parecida com Muito essa que você de uma forma Ele repetia. Saía às vezes de sábado para cantar e voltava no domingo. Então meu pai era muito boêmio na boêmio. época. E eu, quando eu percebi, eu estava igual. Uau. Acho que vale entender, Carmen, né, em relação a esse processo, você como Como mulher. foi pra você, né? Como Então, as crises, porque nós casamos em 86, né? Logo 3 meses depois, eu já fiquei grávida, né? E aí o Pedro nasceu... Não, 6 meses. Pedro nasceu em setembro do outro ano. Então, assim, eu casei com 20 anos. muito nova. Então, eu era bem nova. E aí eu comecei a entender que agora eu já vou ser mãe. Esse marido, que é uma boa pessoa, assim, eu o amo, mas o comportamento não está muito adequado. Vamos caminhando nisso. Só que chegou um momento que eu falei, gente, comecei a pensar, até quando que isso vai durar? Até onde nós vamos com isso? E aí começaram as crises, né? Então, foi 86. Aí, quando foi 99, o Pedro tinha 9 anos, foram 10 anos depois do casamento, que aí a gente estava numa fase assim que já... Tipo, chamar meu pai, minha mãe em casa. Deu um e desgaste, Não dá assim. mais. Não dá Deu. mais, Olha, dá mais. vou Fim da linha. entregar aqui, o Chico, vou entregar a aliança, porque a gente está se desentendendo, tá tendo agressão verbal, Sim, física. tá. Chegou no limite. Muito difícil. E foi aí que eu estava fazendo a primeira faculdade, fazia letras e tal, e tinha já casada, já tinha o Pedro. E aí uma amiga colocava versículos na lousa, todas as manhãs, um versículo. Na faculdade Na de letras. faculdade de letras. Olha. Tá, então até a lição de vida vocês não tinham nenhum relacionamento com Deus. Nada. Nenhum dos Era dois. Não 15 tiveram anos encontro com casados. Deus. 15 anos. 15 anos. 15 anos. E aí, na faculdade de letras, faculdade de essa letras, pessoa- essa minha amiga, olha isso, né, que Rosângela atitude, né? Galo Interessante. Agostinho. Tudo simples, né? Mas Tudo colocar o simples. versículo na lousa. Hoje é uma pastora lá de Americana, Uau. que eu tenho muito carinho. E aí, eu observando, mas o que essa moça... E ela era diferente, condizia. Ela colocava versículos, mas também as atitudes dela condiziam com aquilo, né? E aí, eu tive nessas crises, a gente se aproximou, eu e ela, eu fui abrir meu coração, olha, tá ruim e tal. Aí ela falou, vou te indicar uma amiga, tal, que eu precisava de um dentista para o Pedro, uma odontopediatra. E aí cheguei nessa minha amiga, Márcia Perucchi, que foi minha pastora por muitos anos, que começou a cuidar do Pedro, pequenininho, lá sentado na cadeira, de dentista, cantava música sertaneja para ela, tal, e ela profetizava, ó, esse menino vai cantar para Jesus Ai, que ainda, lindo. tal. E foi ela, Márcia, que me convidou um dia lá numa crise que a gente estava para ir conhecer um grupo, um GC, um grupo de conexão. Uma célula, Naquela um semana, grupo pequeno. uma célula, um grupo pequeno. E eu fui, era uma terça-feira, eu fui e nunca mais saí desse caminho. Eu me Uau. entreguei nesse dia. Eu tinha muitas pessoas, era uma sala grande, Tudo bem. e eu lembro, assim, eu não lembro das pessoas que estavam, mas eu me lembro que a hora que a pessoa fez o apelo, eu me levantei prontamente e me dirigi para aceitou o o meio convite. daquela sala e aceitei Jesus O como Chico Senhor estava da nessa minha reunião? vida. Não. Você tomou essa decisão. Sozinha. Como que foi essa? Aí agora a pergunta volta pra cá, né? Exato. Demorei um pouco. Demorou um pouco. Eu tinha muita resistência, Uhum. detestava crente, aquelas coisas tudo que vocês já ouviram. padrão, né? Padrão. Crente é tudo louco, bota a Bíblia debaixo do braço, Sim. aquelas doideiras. Mas a atitude da Carmen dentro de casa começou a ser muito diferente. Olha isso. E das crianças, porque o Pedro Olha. com a Laura falava de Jesus com uma propriedade para serem ele com 9, 10 anos e ela com 4, 5, né? 5, A né? diferença deles de 5 anos. 4 anos. 4 anos. E fazia perguntas para mim que eu não sabia. Uau. E eu vim de um contexto que Jesus não era a peça central, né? Ok. Então,
Eu não vou. Eles, vamos. Eu só, resumindo, num abril não me lembro a data, e, papai, você precisa ir na igreja com a gente, você precisa ir, tal. Eu falei, então tá bom, vou prometer, eu vou com vocês. No meu aniversário. Gente, isso era em abril, meu aniversário é novembro, 11 de novembro. Já deu aquela... Jogou no Eles prazo, né? fizeram uma festa, até a Carme abriu Por um você sorriso. ter dado A o palavra, aceite de novembro. E aí ele falava assim, papai, o senhor falou que o homem tem que ter palavra, então o senhor vai. Eu falei, não, dei minha palavra, eu vou. Quando chegou uma semana, ele falou, papai, o senhor vai no domingo na igreja, que é seu aniversário. Uau. Na segunda-feira. Eu falei, não, eu prometi, eu vou. Aí quando a gente estava no carro, eu virei e falei para os três, né? É a primeira e a última vez. Eu nunca mais volto. Eu estou indo porque eu dei a minha palavra de homem que eu ia. Eu nunca mais saí. Eu nunca saí. Aí eu, Cara, porque isso eu me deixa dizia em que choque. pastor era ladrão, né? Cansei de falar isso. Ele falava para eles, pastor é tudo ladrão, pega o dinheiro. Aí a peça, me tornei pastor. Uau. Pela graça de Deus, nos tornamos Uau. pastores. Sim. Uau, que história. Que coisa linda, porque isso me dá um ponto de contato aqui muito interessante em relação a como que Deus, da sua soberania, sabe o momento de cada um de nós na jornada. Sim. Então, assim, você que está assistindo, você pode estar em um momento de vida, talvez de negação, em diversos níveis, Sim. em relação ao próprio relacionamento com Deus, ou em algumas questões das suas crises com a sua família, na sua existência. E existe um tempo certo para tudo. Olha que lindo esse detalhe, né? Ele aceitou uma ideia, mal sabia ele que ele estava entrando numa, entre aspas, numa boa armadilha positiva, Sim. que mudaria a sua vida completamente. Mas o que mais me chama a atenção é a precisão do nosso Deus em te alcançar. Exato. Não tinha a opção do dia 2. Tinha que ser naquele dia. E a conversão, né? Muito Tanto interessante, né? a minha, assim, eu digo mais pela personalidade. Eu era muito, até por conta do casamento, que era muito adoentado, eu era muito estressada, muito nervosa, gritava Não consigo muito com as imaginar. crianças. Ficar Então, estressado. É difícil. é difícil, né? Mas eu era. E isso pegou para ele, que eu falei, gente, mas o que está acontecendo com a Carmen? Ela não grita mais, ela não... Ele começou a dar um nó na cabeça dele. Então, a conversão dele começou aí, vendo essa minha mudança. E a dele também foi tão radical, porque ele era muito agressivo, Chico, né? Na fala, no jeito, Era se violento, dirigia a era. mim. E o Pedro, ele diz para todas, até hoje, fala, a minha conversão se deu vendo a mudança dentro da minha casa. Uau. Eu conheci Jesus ali, vendo o casamento que os meus pais tinham e o que aconteceu. E depois? Teve uma Uau. situação que ali mudou realmente a minha posição. Eu estava tomando um copo de uísque, Aham. né? E a gente estava discutindo. Naquela época, eu que já arrumava barulho para ter uma discussão. E eu cheguei na porta da cozinha e falei assim, não quero saber o seguinte, vamos acabar esse casamento. Nós vamos terminar. Eu não quero mais ficar com você. A posição dela foi de uma clareza, de uma firmeza tão grande que me impactou muito. Que ela falou assim, não, Deus me deu você como marido, eu não vou terminar com você, eu não vou largar de você, porque você é aquele que Deus escolheu para mim. E eu te amo. Mas com uma convicção Firmeza. e uma serenidade, que se fosse antigamente, ela me jogava alguma coisa também. Aquilo, eu virei as costas, não falei mais nada, virei as costas, fui para a nossa área, que tinha um apartamento lá, e fiquei olhando aquilo com um copo de uísque, falei assim, gente, como a minha mulher mudou. E realmente, estamos aqui tantos anos depois. Que Muito lindo. legal. Que lindo ver a obra Muito lindo. do Espírito Muito lindo. Santo, Parabéns pela né? história. Tem um antes e um depois, né, do Só encontro o com Espírito Deus. Santo. É Só ele inegável. para fazer essas coisas na nossa Exato. vida, né? Como o Pedro chegou já logo no começo do casamento, né? Isso, como que foi a chegada, né? Depois da Laura, 4 anos, como que foi isso, assim? Foi no meio dessa turbulência toda, meio né? Que da os filhos chegaram, turbulência, né? né? Logo Então, a chegada do Pedro, quando ele nasceu, tinha 21 anos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que havia a alegria do primeiro filho, mas havia também aquela questão, poxa, eu tenho 21 anos e eu quero estudar, porque eu sempre quis estudar. Mas por condições financeiras e tudo mais, eu não conseguia fazer a faculdade antes, né? Então, eu falei, poxa, agora eu quero fazer faculdade, quero estudar. Como que vai ser isso? Então, era um misto de alegria, mas um misto também, mas vinha carregado não de saber, né, como vai ser esse futuro, né?
E com a Laura já ela veio no momento que a gente já estava com algumas crises no casamento, mas ela foi muito esperada, a gente queria muito ter uma menina, né? Uhum. Então veio a Laura, ela já veio no momento que eu já estava fazendo a segunda faculdade, eu fiz letras, depois fiz direito, né? E é isso. Você fez letras, direito e psicologia. Psicologia. E fiz o seminário no E o meio seminário teológico, e o aconselhamento cristão, pastoral. Uau. Foi. Ela gostava de estudar mesmo. Eu Foi à gostava. toa que ela comentou os livros lá no acampamento. Mas assim, a gente está num momento de vida de criar filhos, né, no início, né? E a gente tem aprendido muito em cada etapa, um com o outro, né? E olhando para a história de vocês, eu vejo muita graça, porque eu conheço assim, o filho de vocês, o Pedro é um amigo, né? Então eu conheço o Pedro, conheço os filhos do Pedro, e eu fico imaginando, cara, que presente, né? Assim, olhar o cenário que vocês estavam, né? E ver como que a mão de Deus foi Sim. poderosa. Resgatou e consertou a história, trazer um né? significado, né? Um autor um dia disse que a vida é como se fosse uma trajetória de um avião. Você tem um plano de voo. Mas esse plano de voo, às vezes, você tem mudanças na rota. Né? Então, assim, eu sempre penso nisso. Poxa, se Jesus não tivesse chegado na nossa vida e essa rota não tivesse mudado, onde estaríamos hoje? Uau. Você, tem uma coisa que me chama a atenção na tua história, Carmen, e eu senti de falar aqui. Esse dia que ele toma essa decisão de comunicar com você, a forma como você responde, eu acho que ela é uma maneira de resposta que está mais rara hoje. Socialmente, as mulheres estão sendo mais, de alguma forma, encorajadas por uma questão de talvez volume de massa, por ter mais exemplos que estão dando esse tipo de testemunho nas conversas entre mulheres, a em vez de responder da forma como você respondeu, pegar uma atitude, uma ação desse cara, porque para pra pensar, vamos fazer um exercício de imaginação. Se essa confusão tivesse sido em 2024 e vocês com 20 anos, o que uma moça hoje de 21 anos responderia? 21 anos não, ali você tinha talvez 27, 26. Sim. Responderia para um cara com um copo de uísque na mão, falando de forma violenta. Assim, eu vejo que perdeu-se com o tempo, por alguns fatores que a gente pode depois discutir na mesa, essa decisão de lutar pelo meu matrimônio, pelo casamento. Você é o meu marido, eu decidi, eu amo você e eu não vou te abandonar. Perdeu-se isso. E como que você vê, aí conectando já para você me dar aquilo como você percebe, qual você acha que é o ponto que mudou numa Carmen de 1990 para uma Silvana, uma Angélica de 2020 hoje, que talvez abre mão mais fácil? Sim. E aí a vida fica confusa, enfim, são várias situações, né? Cada situação é uma situação. Sim. Mas ouvindo esse testemunho de vocês, me chamou a atenção essa diferença do perfil, né? Como que você vê isso? É bem interessante, porque as pessoas que são mais próximas, me conhecem, sabem que eu tenho... não é uma fala feminista, não. Mas eu trabalho, né? Inclusive, eu sou voluntária numa ONG que defende os direitos de mulheres que são vítimas Sim. de violência, né? Então, assim... Eu vivi nos meus 20 anos, quando eu me converti, 20 e tantos anos, onde a mulher, né, tinha que ser a mulher do Provérbios 31, e muita coisa em função da mulher do Provérbios 31 era colocada embaixo do tapete, diga-se de passagem, né? De forma não certa, né? De forma não mal certa, interpretado. mal interpretada, né? Porque o homem era o cabeça e a mulher tinha que submissa. A qualquer custo. E a qualquer custo. Então, eu saí desse cenário e hoje eu estou nesse cenário aqui, até por conta da minha profissão, da pessoa que eu sou e exerço na sociedade, que eu sei que não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, eu precisei fazer essa junção e chegar na Carmen que eu sou hoje. E o que eu vejo hoje? Eu vejo que a paciência, ela ficou desse tamanho. Não só encurtou, não para ambos, tá? Sim. Mas eu acredito que para a mulher isso ficou mais complexo, porque saímos aqui desse lugar onde a mulher se
se sujeitava, de certa forma, a várias coisas em prol do casamento. E chegamos aqui, só que quando chegamos aqui, a tolerância ficou quase zero. Então, é esse que é o perigo hoje. Gente, espera aí, tá bom, eu não me sujeito, o homem não é mais, eu sou o cabeça, não. Temos que ter respeito, a forma que você fala comigo, como eu também tenho que falar com você, somos iguais. Agora, não tem mais paciência. Ah, não, porque isso não é justo, porque isso não é aquilo, porque não, meus direitos e são iguais, e porque trabalha fora e eu trabalho também, então tem que lavar aqui, eu também lavo aqui. Começou a ficar uma competição. Ah, se você lavou 6 panelas, eu vou lavar 6 panelas. Se hoje eu tirei o lixo, agora é sua vez de tirar o lixo, eu não vou tirar. Eu desci para pegar o iFood, essa semana é sua. Bem dividido, né? Cara, saímos de uma tolerância de uma passividade doente, que fazia mal para as mulheres, para uma tolerância mínima, que também está errado. Que também a gente também tem que, de alguma forma, ser voz aqui para dizer, gente, tem que ter um pouco mais de... Um pouco mais de bom senso. Senão, acho que perdeu o senão bom senso. nada se sustenta, né? Sim. Entende? Então, assim, me parece que as mulheres já estão chegando no casamento, assim, não, peraí, ó. Com o sinal de alerta ligado, né? Já todos os radares ligados. E isso é muito ruim. Porque aí você entra com todas as armas já. Não, se ele fizer isso, não, aqui não sou sua mãe. Não, isso aqui. Então, assim, para tudo tem uma resposta, gente. E tem casal ainda que já fala, não, qualquer coisa separa. Já tem essa carta na manga, né? Essa carta na manga. Essa ameaça. Essa fala, esse tom de ela tá ameaça já. Muito culturalizada já hoje. Sim, sim. Então, até a gente colocou aqui nos maiores problemas que a gente vê, a intolerância. As pessoas estão indo para o casamento e a tolerância está muito, muito baixa. E isso é muito interessante, que o Pedro ele nos trouxe um ensino há pouco tempo atrás, que a gente teve uma crise, e eu, Chico, assim, nós somos muito transparentes a ponto de as pessoas que andam com a gente, que a gente, né, está por perto, lidera tal. Gente, nós também temos crises. E a gente teve uma crise há cerca de 1 ano atrás, voltamos para a terapia de casal, né? E nesse tempo lá, o Pedro, como era nosso pastor, olha, está acontecendo isso, tal. E o Chico falou, não sei, se continuar assim, a gente vai se separar? Ele trouxe essa possibilidade. E aí o Pedro disse, eu penso que essa possibilidade não deveria existir nunca. Deu uma, assim, foi enfático. Então, a partir daí, a gente combinou isso. Fizemos a nossa terapia, continuamos fazendo a nossa lição de casa, mas essa possibilidade, ela não existe. E isso muda. Porque aí você tem que, vamos aqui, não, ficou com bico? Tá bom, eu respeito o seu bico, amanhã a gente conversa. Dou 2 passos para trás, você também dá, e a gente vai se acertando. Mas quando tem, tá bom, qualquer coisa, vamos lá, a gente separa... Aí a gente acredita... Aí tá perdido já, né? Se torna perdido, né? Porque o comportamento debaixo de uma frase, de uma ameaça, de uma condição assim... De um decreto quase, né? Muda o comportamento muito do outro e sobre o casal, Sim. né? Muito interessante ver como que nós estávamos num caminho errado, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, né, dos homens virem repetindo geracionalmente uma atitude de liderança desequilibrada, errada, abusiva, né, essa expressão, obrigado, abusiva, e a mulher se colocando no lugar de assim, muito, muito ruim emocionalmente, para sua própria estima, para sua própria pessoalidade. E aí a gente vê um resgate da mulher. E eu consigo ver graça de Deus nisso, no sentido de existe um resgate da mulher, só que aqui a gente começa, de alguma forma, desequilibrou. O homem, de alguma forma, hoje, tá desmasculinizando-se, tá ficando mais frágil, a mulher tá ficando super potente, e aí desequilibrou de novo. Então tem que ficar fazendo essas... Nosso desafio hoje é fazer essas correções, né? Tem que ter um pouco mais de tolerância, tem que ter essas argumentações de qualquer coisa eu termino, não é maduro, né? Não é um pensamento de longo prazo, de vida junto. E são novos, eu entendo que nós estamos vivendo novos desafios, né?
Exatamente. Vocês trabalham já, né, aconselhando, tanto na igreja quanto na sua profissão, né, diariamente ali, ouvindo relatos com a sua super escuta, Chico também. Na visão de vocês, como casal hoje, já experientes, que passaram por tantas coisas e ainda passam, né, aprendendo dia após dia, o que vocês podem trazer pra gente que seriam, assim, os piores erros dentro de um relacionamento? A gente tá aqui como aprendiz, Sim. né, amor? A gente... Que devemos evitar. Na Não- nossa pequena jornada já como casal, a gente já percebe algumas coisas que, poxa, amor, vamos evitar isso, vamos... A gente já consegue aprender com as nossas pequenas experiências, assim, iniciais. O que vocês trariam pra gente, assim, de, poxa, que vocês, todo mundo, né, puder evitar isso daqui, não fazer isso, não falar isso, enfim, o que seria essas Esses conselhos, orientações, A gente trouxe aqui uma colinha, né? Porque são alguns Super. itens que a gente fez Para não a quatro, ficar nada de fora. Não ficar nada de fora, para ficar a 4 mãos. Então, uma que a gente trouxe aqui é erros. Um dos erros que a gente percebe é que não se tem aquela responsabilidade de fazer dar certo. Sabe aquela coisa assim, vamos juntos? Vou fazer dar certo. Vamos fazer dar certo? Que é essa questão do enfraquecimento. Vai assim, se der, vai... Tem a ver com aquela questão, eu ouço muito isso, de tipo assim, o casamento assim, o casal casa, fica junto, aí parece que tá ganho, sabe? Aí ninguém se esforça Casei mais e não vai ter problema. pra nada. Tipo, já casei, resolvi, e aí o que aconteceu. Parece que fica solto, e aí não tem empenho de ambas as partes pra realmente fazer dar certo. Tem isso? Essa palavra é muito boa, empenho. É um constante empenho. Por quê? Porque a gente Dá trabalho, né? Dá É um trabalho. esforço. A gente vai mudando. Não tá ganho, da né? vida, Não. Nunca. né? O Joe, de 2 anos, Não é o mesmo. não é o mesmo. O Chico do casamento lá de trás não é, do ano passado não é. Então, assim, são vários casamentos dentro do casamento. Uau, muito bom esse ponto. Então, tem que ter empenho. Peraí, antes o Chico, ele fazia tal, mas agora ele tem tem umas manias, por exemplo. Mudou. Poxa, mas e aí? Tem, mas eu vou entender isso, eu não vou querer. Mas antes você não fazia isso. Eu tô doido pra perguntar as manias Quais do são Chico. as- eu só venho Chico, pra quais entregar- seriam? Entregar o Fica Chico pro aqui. próximo Ele tá com umas manias aqui e tal. Todos nós temos, né? Ela também tem essa. Eu também. Mas uma outra coisa que eu vejo na questão dos erros é ambos, aí dos dois lados, casam e colocam um sobre o outro expectativas que na maioria das vezes, não conseguem atingir. Sabe assim? Sobe demais, né? Aí o filho vem de uma criação em que a mãe é maravilhosa, a mãe fazia isso, a mãe faz bolo, a mãe faz comida, a mãe faz de tudo. E ele casa e a expectativa dele é que a futura esposa vai fazer de tudo e, se possível, botar no pratinho para ele. Né? Em compensação, a esposa vem de um lar, né, onde o pai é aquele pai sereno, tranquilo, ele teve uma criação totalmente diferente, né? Aí são duas famílias se encontrando, criações diferentes. E aqui a pessoa é toda extrovertida, falante e fala alto, que é o meu caso, gesticula demais. E ela tem a expectativa de ter um marido igual ao papai. Dócil, né? Dócil, Generoso. meigo, carinhoso demais. Então, aí é que entra essa parte de não se empenhar em buscar isso, né? Tanto um quanto o outro. Ajustar Então, essa expectativa, ajustar né? essa expectativa, porque coloca tanta coisa para o outro que ele não dá conta. E aí o casamento começa a ruir, a esmorecer, e a falar, não, casei com a pessoa errada. Não casou com a pessoa errada. Aí precisa, assim, uma cumplicidade de realmente se ajudar, e essa palavra separar, é o que nós usamos hoje, não existe separação no nosso casamento. Agora vamos nos acertar. Concorda? Muito bom. Cara, mas assim, a Carmen falou uma coisa muito legal, né? A gente muda o tempo inteiro, né? E aí, esse ajuste contínuo é uma tarefa que vai exigir o empenho, né? É árduo. Sim. Porque você tá mudando, ele tá mudando. Não só vocês dois estão mudando, o ambiente tá mudando. A sociedade tá mudando.
Os filhos estão mudando. Sim, A vida está mudando. sim. E aí as estratégias que deram certo em algum momento, agora talvez vão precisar de novos ajustes. E isso vai exigir esforço. Essa situação me fez lembrar de um casal que eu admiro bastante, assim, passei a acompanhar de um tempo pra cá, que são um dos pastores da BSSM na qual eu estudo, né? Que são o Conrad e a Gisá, um beijo pra eles. A Gisá fez aniversário um tempo atrás e ele fez um post pra ela e ele escreveu assim: tô ansioso pra ver a sua versão desse próximo ano. Olha só. E aquilo mexeu tanto comigo que eu falei assim, é isso. Qual que é a nossa versão de tempos em tempos, de estação em estação? Não somos os mesmos. Sim. Então, acho que é uma boa forma de olhar na data do seu aniversário e falar, poxa, até aqui você foi assim, você aprendeu isso, você fez isso. Como que vai ser a próxima versão, né? Exato. Esse Muito bom. 4.1, 4.2, como que vai ser essa 4.4. próxima versão? Exato, né? Então, eu achei tão lindo, Muito sabe? lindo. Porque é uma forma de olhar, assim, para a mesma pessoa de forma diferente. E reconhecer que aquela pessoa, ela vai mudar, ela vai florescer de outras formas, né? Então, isso é muito interessante. Que Legal. mais? O que mais tem nessa lista aí? Então, falta de transparência, né? De dizer aquilo que eu estou sentindo para o meu cônjuge. Porque não é automático, gente. O que eu mais vejo na clínica é isso. As pessoas chegam achando que o outro vai descobrir o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que está me doendo. Não vai. Então, eu preciso dizer, por exemplo, o Chico, dizer para ele, olha, eu não gostaria de ir lá, porque quando eu vou, eu sinto isso, ou me dá uma insegurança, ou parará, sabe? Então, assim, eu tenho que falar para o Chico, você não vai saber. E ele é a mesma coisa. Olha, Carmen, quando você fala assim comigo, eu me sinto não validado. Eu não sei, não é legal. Pode ser que eu não tenha nem palavras para aqueles sentimentos. Mas sabe, Carmen, você me falou aquilo, mas eu me senti tão mal, eu não gostei. Então, assim, essa transparência de falar o que você está sentindo, porque senão você não fala e você vai guardando um monte de cartinhas na Mas e manga. quando a mulher não, a mulher especificamente, não quer falar porque ela quer que o marido Pode. ele descubra e ele, poxa, amor, eu te percebi. É tipo a mulher, o cara assim, amor, posso ir jogar futebol com os amigos? Aí ela fala, pode. Mas Pode? na verdade ela Pode, ela tá falando Na pode, verdade, mas ela Esse quer pode que é ele não vá. pode. Só que ela acabou de Pode, verbalizar, vai. pode. É que ele pode, Ei, amor. pode. pode, vai. Vai para você ver. Só que assim, é um pode que não é, não Isso. pode. Mas é falta de transparência. Às vezes é eu só faço dizer, isso amor, pra sacanear prefiro que ele. você não vá. É. Que você não vá. Exato. Eu não gostaria que você fosse, não. Preferia que você ficasse aqui comigo. Não Ou tô me que você sentindo vo- bem hoje, eu queria que tivesse um Exato. E por que não fala? Por que não fala de verdade, né? A transparência. É, eu A concordo. transparência. Eu acho que Muito vale bom. falar. Às vezes você me pergunta, né, algumas coisas, aí eu falo pra zoar ele, né? Eu falo, tá bom, tá bom, tá. Ah, não? Não, amor, pode ir. Você tá falando sério ou não? Aí ele fica tentando interpretar. Porque não dá pra saber Traduz. o que é a transparência e o que é o jogo, Aí né? eu começo a rir, eu, É não, isso amor, tô mesmo. brincando. Pode ir lá, sei lá, enfim. Mas é interessante Ontem eu isso, tava né? na casa de um amigo fazendo um trabalho e tudo mais, e aí deu 9 horas da noite, eu tinha combinado com ela que eu ia ficar lá até 9 horas da noite. E aí, 9h06 ela me escreveu, e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Né? Aí, Só pra saber, só vai pra que saber não como é que estão também, as Só coisas. para atualizar. Falei, aí eu mandei uma foto, nós estamos aqui trabalhando, tal. Aí ela, só pra lembrar, você não está... A gente tava produzindo uma música, né? Você não tá no estúdio, tá? Você tá na casa de alguém, ele tem uma esposa, né? Só pra lembrar, né? Tipo assim, vai embora daí. E aí eu falei, ó, minha esposa tá tudo bem, a gente pode só finalizar essa música aqui, a gente vai embora. Mas no sentido da transparência, né? Acho que você traz um ponto muito legal, assim. Falta isso, né? E tem Devíamos muito ser mais. joguinho também, né? Joguinho. Isso De, hoje. vamos ver, eu não vou falar pra ver se ele, Tem. pra ver se ela, Pra ver se ele, pra ver se ele, se ele me entende. vou fazer Não. isso pra ver se acontece tal Muito coisa. difícil, Aí né? porque Muito aí depois a difícil, pessoa né? Não é usa maduro, isso né? e Porque Parece daí um jogo pra- infantil, né? Se vocês, quem estiver ouvindo e vocês também puderem ler uma crônica do Rubem Braga, ele fala, né, jogo de tênis ou frescobol. É. Então,
o saudável é o frescobol. Por quê? No frescobol você fica ali, você cai no chão tal para pegar a bolinha. É um jogo de equipe. Muito bom. Então, ele traz essa analogia para o casamento. Então, Legal. a gente precisa ter esse jogo de frescobol, porque no tênis você está Atacando. Você está atacando, você quer derrubar, tirar o outro. E muitas vezes fazer isso é jogar tênis, não é frescobol. Porque quando eu quero entender, vamos direto ao assunto, mas me fala, o que realmente, onde aconteceu isso? O Chico nem percebeu. Terminei de atender tarde e tal, eu estava cansada, era aniversário do irmão, e ele avisou de última hora que ia ter uma pizza e tal. O Chico, vamos lá tal. No primeiro momento eu falei, vamos sim. Só que depois que eu terminei de atender, foi um atendimento meio pesado e tal, eu estava muito cansada. Aí eu falei, então estou revendo tal. E ele... mas eu também não eu queria ir com ele. Sabe quando você está... Eu falei, Carmen, me fala o que você está sentindo no seu coração. Olha que maduro, né? Nem falei para você, mas foi tão que boa confortante pergunta. para mim, que aí eu senti que era genuíno, que ele não estava falando por falar. Eu falei, então acho que eu vou ficar, porque eu estou cansada. E tá tudo bem. E aí, quando a genuína resposta também se torna Também, genuína, não é para agradar o Então, outro. aí se foi frescobol, né? É. Porque ele viu que eu estava cansada tal, ele falou, não, fica tranquila, fica aí. Uhum. Né? Então, Mas, Joy, É a compreensão, né? a compreensão. uma outra situação que a gente vê muito, né, nos atendimentos é o casal que não se prepara para ter um tempo para eles, tempo de lazer, sabe? Tempo de se conhecer. Eu tenho muitos amigos meus que até hoje ainda brincam com isso. Antes de Jesus chegar na nossa vida, eu instituí, diante dos amigos que eu tinha, que era uma turma, uma tal de quinta sem lei. Quinta sem lei, Você instituiu. eu instituí. Todo mundo Líder o do Chico, grupo. Ele era o quinta líder. sem O lei. Eu criador era o da líder. Quinta Sem Lei. E aí, quinta-feira, eu saía com essa turma e chegava em casa 4 horas da manhã. Não era meia-noite, não. 3 horas, 4 Sem horas, lei 5 horas. total. E aí, depois que Jesus chegou, a nossa vida transformou, uma época eu falei para Carmen, nós precisamos ter uma quinta-feira que era sem lei, agora vai ser uma quinta-feira abençoada, Com que nós lei. vamos ter a quinta da família. Aí nós nos reuníamos os 4, a gente fazia, ou ia no cinema, ou ia assistir um filme Que junto, saudável. ou ia no restaurante. Legal. Tá. Fazia E aí, pipoca em casa. exatamente. Mas a quinta que era sem lei passou a ser uma quinta da família. Redimiu. E depois instituímos o nosso dia. Sabe? Sexta-feira ou sábado, saiu os dois. Do casal, É né? o casal. E no começo foi até um pouco difícil. Eu estou dizendo aqui porque tem muitos casais que eu sei que passam por isso. Já falaram para mim, mas a gente vai lá só os dois, aí não tem assunto. Não sabem o que conversar, porque não se conhecem. Sabe essa situação? Aí conversa um pouquinho, fala sobre o trabalho, alguma coisa, daqui a pouco para. E não avança. Então eu lembro que no começo, nossa, também não foi diferente. Não é que a gente era bambambam. Aí eu ficava procurando alguma coisa para falar, a gente ficava, sabe? Mas foi desenvolvendo. Hoje, a gente vai jantar ou sai, a gente fica 2, 3 horas falando, conversando. Mas por quê? Hoje ela me conhece e eu a conheço. Isso que é um erro muito comum hoje. Só sai com amigos, um punhado de amigos. E aí você não conhece. Quando o ninho fica vazio, o casamento muitas vezes acaba, porque eu não conheço meu marido, eu não conheço minha esposa. Não se conheceram realmente. Passou muitos anos com Muitos os filhos, anos ocupados, Vivendo para os juntos, filhos. com tarefa. deixaram de- Exatamente. E não se deram conta que o tempo passa muito rápido, né? Essa Então, frase sempre me pega. Como foi, inclusive, esse ninho vazio, né? É uma Porque estação, né? É uma estação que dizem que é muito difícil, né? Como Faz foi pra quanto tempo, vocês? mais ou menos, que vocês se viram, 8 anos, Carmen né? e Chico, só os dois? 8 que a Laura foi embora. Foi para a Austrália. Porque o Pedro saiu a 11. Não, o Pedro saiu antes, né? Foi lá para... 2005. O Pedro Foi saiu lá há pra 19 anos atrás. Santa Luzia, lá para... Mas 2 depois voltou, anos. né? Depois voltou, ficou um pouquinho, 2 anos, foi de novo para a Austrália, veio, casou. O Pedro saiu há muito tempo. E a Laura, 8. Então, mas a gente tinha uma coisa, eu e o Chico também, a gente falava com os filhos que a gente nós nos preparamos, inclusive financeiramente, para nós termos a vida que a gente tem hoje. Bom, E para os filhos também.
Então, quando a gente construiu há 18 anos a nossa casa, a gente poderia ter construído uma casa com outras mais coisas, tal, mas a gente falou, não, nós vamos construir assim, sem financiamentos, porque a gente quer ser livre, nós queremos ser livres para quando Deus nos mandar fazer o que tiver que fazer, a gente não ficar preso em dívidas. Então, e para os filhos a mesma coisa. Nós fizemos de uma forma de educação e escola e línguas e tudo mais, para eles também poderem voar. A gente nunca criou nossos filhos para ficar. Tanto é que eles voaram rápido, né? Então, o nosso ninho vazio, na verdade, ele já estava sendo preparado. Para isso. Ele foi muito preparado. Não foi um voo... Não, não aconteceu foi. E a gente gosta desse tempo nosso agora, né? Então, a gente desfrutam, né? Desfrutamos desse tempo nosso. E até deixo aqui um recado, que é importante para o envelhecimento. Às vezes você está com 30 e poucos, 40, fala, não pensa muito nisso. E a gente entra aqui num outro erro, que é a falta de planejamento financeiro. Uau. Porque, assim, isso que a gente colhe hoje, nós estamos há 20 anos trabalhando. Construindo. Né? Então, assim, a gente vê isso muito nos casais. Não tem uma planilha financeira, um caderno financeiro que seja. Então, não planejam, não sabe como vai ser daqui 2 anos, 3 anos, o que quer, o que vai fazer, aí entra em dívida, aí não dorme porque está com dívidas, aí trata não sai, mal o outro. Trata mal, aí não sai para jantar ou fazer uma viagem porque está com dívidas, o cartão não tem controle. Então, assim, a gente vê que esse é um grande problema também. E qual conselho vocês dão para esse perigo? Em relação à organização e o planejamento financeiro, partindo da premissa que vocês hoje já testemunham de terem tomado boas decisões há 20, 30 anos atrás, né? Chico, mas o número 1 para mim é sem conversar com um casal referência. Você conhece um casal que é referência que tem uma vida financeira organizada? Converse com eles. Hoje, por exemplo, para mim, um dos casais assim, que mais eu considero organizados financeiramente é o Pedro e a Vivian. Para mim, assim, eles são referência, porque é tudo muito planejado, muito organizado, muito, sabe, é uma equipe. Ali então, a pessoa não é boa nisso, porque ninguém é bom em tudo, converse com alguém, peça ajuda, né? Na sua igreja, né? Na sua comunidade, ambiente, né? no seu irmão, alguém que... Cara, eu não sei nem por onde começar. Me orienta aqui. Senta ali, tenha humildade de buscar ajuda. Eu vou um pouquinho além, Muito bom. Joe, nesse planejamento. Na realidade, ainda hoje isso acontece muito. Esse planejamento, o casal, quando está na fase de namoro, noivado, eles não param para fazer um planejamento, sabe? Porque a gente brinca. Nós nos preparamos para quase tudo na vida, né? A gente prepara para ir para a escola, vai estudar, para fazer uma faculdade, você vai ser um médico, você vai ser um advogado, você procura, profissionalmente você faz cursos, né? Vou falar um outro idioma, a gente se prepara. Para casar, não. Vamos casar? Vamos. E acha nunca que vai sentar. dar tudo certo. Aí, quantos casos que nós já pegamos? Um queria ter 5 filhos, o outro não quer ter nenhum. Mas eles nunca falaram sobre aquilo, sabe? O que nós queremos? Sabe assim, fazer olha, daqui a 10 anos nós queremos estar com a nossa casa pronta. Isso é fazer um planejamento. Quantos filhos nós vamos ter? O que você quer para a tua vida daqui 10, 20 anos? Sabe? Então, os casais... As perguntas têm que ser feitas lá atrás. Antes da decisão, né? Aí casam, vão para o casamento e depois acreditam que é assim, é tudo fácil, né? Não, poxa, mas não é. Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser conversado, né? E isso eu acho que eu entendo até um pouco assim de maturidade para algumas coisas. Uma coisa que está muito comum hoje também é tem uma oportunidade, recebe uma oportunidade de trabalho fora do país. O outro, aí nunca conversaram sobre isso. E o outro, imagina, eu não vou sair do país nunca. Eu não vou deixar sair de perto da minha família nunca. Gente, isso é um problema seríssimo. Eu já tive casos assim na clínica e acabou separando. E ele foi para onde ele queria ir, porque era um sonho, porque era um projeto de vida. Agora eu estou com quase 40 anos. Tem esse pano de fundo aqui, isso, né? Que a pessoa não conhece. Já pensou? Mas eu não vou... Estão errados?
Não estão, poderiam ter conversado antes. Ó, esse é eu sonho com isso, tal. E para você, não, mas eu não quero sair, minha família, eu tenho tudo aqui. Então, esse é um problemaço. Problemaço. Só que as pessoas não esse conversam. Desalinhamento de expectativa de vida, né? Porque, e é isso que eu acho que é um alerta que a gente está fazendo, que se aplica muito para os pais, de alguma forma, aconselharem seus filhos, os avós aconselharem seus netos, e nós, como recém-casados, aconselharmos também nossos amigos que estão recém-casados e as pessoas que estão para se casar. Cara, é urgente, tenha essa conversa. É melhor ter essa conversa difícil agora Exato. do que você lidar com um divórcio com 5, 10 anos de casamento e lidar com essa ruptura pro resto da vida, essa dor, essa loucura, né? Então, Exatamente. esse é um assunto, e um assunto também, né, que a Alice agora já A gente já tá é a misturada. questão da família de origem, né? Que ninguém fala. Não, meu pai, minha mãe, esquece, seu pai e sua mãe deixa. Só vamos nós dois pro altar. Esquece que tem 6 pessoas ali ou mais. E aí, um pouquinho logo lá na frente, se um ficou doente, o pai desempregado, nananã, vai cair na sua casa ou não vai? Vai cair na sua casa, sim. Tem que conversar, né? Tem que conversar sobre isso, gente. Isso aí, eu vou te falar que o planejamento financeiro, acho que a galera, a maioria não faz. Essa de falar do background, assim, da história familiar, eu acho que a maioria não joga limpo, né? Ó, minha família é isso acho aqui. que não. Ó, esse meu tio aqui é tranqueira, assim, né? Esse aqui é encostado. É bem por aí. Esse meu primo aqui é encostado, né? Ele vai... Pior quando o pai também pode ser encostado. Exatamente. A minha mãe, ela é possessiva. A minha mãe é super apegada em mim, ela não me deixa por nada. E não, né, tem que falar, ué. Exatamente. O cara precisa entrar no casamento sabendo que ele tá casando com a esposa e que a mãe é colada na filha. Exato. Exato, Então a gente e tem fecha muito. isso com comunicação rasa. É isso que acontece. No namoro é raso, vai para o casamento raso, só fala do dia a dia, das amenidades aqui e não aprofunda. Que casamento que dá conta disso? Aí vai surgir, né? Vão surgir as circunstâncias surgir, e aí vai vai. ser pego de surpresa e aí é onde a coisa quebra, né? Sim. Legal, a lista foi Pô, muito bons boa. conselhos, muito bons Dá conselhos. para depois enumerar e colocar até na Sem dúvida. descrição. Eu acho que vocês ensinando essa perspectiva me conecta muito o fato da gente ter esses combinados, né? Tão dito, né? Então tem coisas que são combinados. Exatamente. E não deixar simplesmente a vida nos surpreender com as próximas cenas, né? Sim. Então, Ter a adaptabilidade de... Eu tenho até aprendi com o Pedro, né, o filho de vocês, né? Os pontos fortes. Eu tenho a adaptabilidade como um ponto forte. Ela não tem. Então, pra mim, lidar com uma situação nova, eu tiro de letra. Pra ela é uma situação, assim, extrema... Mas eu aprendi muito. eu Por lembrei ele do ter dia essa da característica. viagem, que ele falou, vamos organizar a E viagem. aquilo ali foi um choque pra mim. Sorteei o destino. Ali Até foi um eu choque. fiquei... Foi um choque. Quer contar? Sorteou o destino. Falei, pra onde você quer ir? Campos do Jordão, Ilhabela... Coisas qual totalmente outras diferentes. opções? A mala teria que ser completamente diferente. Campos do Jordão Botão, era não frio. pode. Ilhabela era calor. Então, E tinha aí outro ele falou, destino, vamos sortear. Quando ele falou que vamos sortear, eu falei, vamos sortear o destino? Como assim? Deu até uma falta de Dá uma ar. gastura. Né? Aí eu falei, como que vai ser isso? Aí ele foi super animado, escreveu no papel, balançou lá e sorteou, caiu Ilhabela. Eu falei, amanhã, né, a gente vai? Não, agora. Eu falei, agora? Mas com que carro? Qual roteiro? O que eu vou colocar na minha bolsa? Vai Mas ficar hospedado resumo. aonde? Eu falei, é 4 horas de viagem. Daqui até lá vocês conseguem achar um hotel aí no Exatamente. caminho. Adaptabilidade. Extrema, né? Extrema. Esse ponto forte, ele é... Não, mas isso foi um exemplo que parece ser negativo, mas foi super, Mas foi, super não, divertido, então, o que eu né? queria Tirei dizer ela é de uma isso. zona de... Foi super, no final das contas, foi super divertido, mas fazer os pontos fortes, né, com o Pedro Penido, nos deu uma luz muito grande no nosso relacionamento, porque No mostrou início do nosso quais casamento, a são gente os já pontos sabia, fortes né? dele, como ele funciona, né, e como eu funciono com os meus. E então, essa questão da adaptabilidade, hoje eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade nos programas, nas coisas que a gente vai fazer, né? O positivo, né? Ela me chama de
Ela me chama de positivão. O Chico é positivo. É o positivão. Tudo que sou- cara, eu sou positivo. Não, ó, se o Irritante, copo estiver positivo. vazio. Irritantemente positivo, né? Se o copo estiver vazio. Ele não tá vazio, ele tá cheio de cheio de ar. ar. Que muito ar Entendeu? aqui, ó. Bacana. Então, esse é o positivo. Mas é importante a gente se conhecer e continuar se conhecendo. Muito bom. Porque, cara, pô, a gente tá casado há 2 anos e meio. Vocês estão casados há? 38 nós vamos fazer. Dia 26 de Gente. junho. De Agora em verdade, junho. nós não Vai somos... ter bodas, né? Nós 40. vamos viajar, nós vamos para Recife juntos. Ah, que legal. Tá no planejamento. Tá no planejamento. Muito já bom. tá pago A gente já não tem viagem. 10% né, de tempo de vocês estão casados. E nós já mudamos muito. Então, De namoro pra noivado e primeiros dias de casamento e... Enfim, Ele já virou The Chosen, tá ó, vendo? Jesus. enfim. Cara, é impressionante. E com 38 anos, imagino quantas transformações vocês vão passar. Então, assim, parabéns Exato. por estarem onde estão, Não. por serem quem são. Sem dúvida. Mas uma coisa que eu vejo em vocês é essa disponibilidade para o aprendizado. Sim, nós temos Isso é isso. fundamental. É. Até estava aqui né, que a gente, nos conselhos que a gente daria, dos conselhos é esse. Procurem se aprofundar, estudar, leitura, conversar com gente que está casado, que tem experiência, faça terapia Crescer. de casal, inclusive você pode fazer antes de casar, faça lá o seu curso de pontos fortes lá com o Pedro Benito, Sim. Exato. para saber, a gente fez até para casais, Exato. um evento a gente fez, nós 3, fizemos para casais os pontos fortes aplicando no casamento, porque isso ajuda demais, gente. Ajuda. Essas ferramentas ajudam. Leia 5 linguagens do amor. Tanta coisa que pode Conhecimento. fazer. Conhecimento. As 5 linguagens do importante. amor também a gente... Foi interessante a gente sabendo. Foi, acho que talvez essas 3 informações, né? Os temperamentos, a linguagem do amor Isso. e os pontos Pontos fortes. fortes, Poxa, deu uma base pra gente muito, muito legal. E assim, aí uma coisa mais específica que a gente também fez questão de aprender no início do casamento, que hoje a gente aplica muito, são os dons espirituais, né? Quais são os dons que ela opera e quais são os dons que eu opero. Então, se eu sei quais são os dons espirituais que ela tem, eu sei que eu posso contar com ela nessa zona de fluência, que não é minha. Ótimo. E ela sabe, e tá tudo bem pra ela, ela não vai se sentir invadida se em algum momento eu estiver falando um pouquinho mais aqui no podcast, porque isso faz parte da minha Isso. fluência no meu Fantástico. espírito também. Exatamente. Muito E ela bom. não é menor Não por vai isso. incomodar, não vai diminuir. Muito bom. Então, reconhecendo o outro, né? Muito bom. O que o outro tem e que a gente não tem, tá Tudo tudo bem. bem. Porque eu tenho Excelente. coisas que ele não vai ter e a gente vai se Excelente. complementar por isso, Isso né? é uma muito equipe bom. muito boa. É isso. Somos um time. São Uhul. Vamos. De frescobol. Próxima. De De frescobol. frescobol. Gostei desse conceito do frescobol. Muito boa essa história. O Vini tá aqui, já faz o corte do frescobol, tá? Esse corte aí. Tá muito bom. Muito bom, Brasil, vai usar. Próxima pergunta. Pra gente, assim, a gente vai encerrar agora, mas a gente tá caminhando, né? Só pra vocês saberem pro final. E a gente tá aqui, né? O Alto Astral. Eu queria trazer uma crise agora no Corinthians. No Palmeiras, né? No O Palmeiras. Palmeiras não tem que No Palmeiras não tem crise. A gente sabe, né, que a nossa vida é um eterno movimento. Nada está do mesmo jeito o tempo inteiro. Então, temos altos e baixos, vales e montanhas, momentos que a gente ri, momentos que a gente chora, momentos que eu olho pra ele e falo, amor, hoje a gente fala sacola, né? Sacolas tô day. sacolinha. O Sacolas Day é o dia que, tipo, eu tô sacola, eu tô, tipo, Legal. não tô bem. Sacolas A gente day. Aí, aprenderia- nossa, tô é só sacolas. falar, amor, tô sacolas day, ele tá Já bom, ele já entendi. chega com chocolate, ele já tenta Não. melhorar a sacola. Então, falando disso, né, dessa harmonia que existe entre os altos e baixos, né, quais foram os momentos de crise que vocês enfrentaram até aqui? A gente tá falando de 38 anos, tem muitas coisas, mas o que vocês, assim, poderiam elencar de momentos, assim, que vocês precisaram Foram realmente da desafiados, né? ajuda de Deus, né, que foram desafiados ao extremo? Acredito que na ordem cronológica foi a crise financeira. Nós tínhamos uma loja de material elétrico, a gente passou por uma concordata, né, hoje recuperação judicial. Foi no começo, quando a gente começou a conhecer Jesus. Então, essa Vocês tinham foi... uma loja. a gente tinha uma empresa. Então, foi uma crise bem, bem forte, assim.
Antes dessa, não, nessa ordem não. Na primeira foi a crise, acredito que das diferenças culturais familiares. Desse background, dessa Muito, herança, Herança muito. que veio de famílias diferentes. famílias diferentes. Por exemplo, né, eu tive um pai muito presente. Um pai que era meu herói, um pai que na minha casa nunca teve grito, na minha casa era esse tom de voz, meus pais nunca discutiram, tal. Meu pai fazia tudo por mim, me levava, blá, blá, blá. Aí eu me casei com o Chico vindo dessa família de 8, né, eles são em 8 irmãos, Uau, com um gente, pai pra caramba. bem, né, Muitas forte, brigas. muitas Meus pais brigavam brigas. e assim Era o normal, outro também. estado normal da casa. Já Então, assim, falar alto era Ganhar no comum. grito, né? Ganhar Uma no grito, conversa, literalmente, sem para o educação. Chico era normal, né? Antes de Jesus. Imagina o choque disso no Então início para do mim, casamento. foi muito difícil. Isso, depois a crise financeira e, em terceiro e último, foi a nossa filha se assumir homossexual. Há 4 anos atrás. Uhum. Como que vocês hoje, olhando para esses 3 principais acontecimentos que marcaram vocês, como que tem uma saída disso de forma Como lidar, né, com essas crises, como que né? vocês saíram delas, assim, né? Eu vou falar da primeira Carmen, mas eu vou falar porque os primeiros 15 anos nossos nos marcou de várias maneiras, né? Mas eu digo que mudou quando Jesus Cristo passou a ser o Senhor das nossas vidas, da nossa família. Porque esse homem violento, que eu tinha um espírito de violência que veio, eu herdei do meu pai e vinha do meu avô, quer dizer, era algo que era para perdurar isso aí. E aí Jesus chegou e eu, pelo poder do Espírito Santo, eu deixei de ser aquele homem que falava alto, que gesticulava com ela, que qualquer coisinha queria quebrar tudo, né? E eu fui sendo moldado realmente pela palavra de Deus, entendendo que eu não era aquilo de onde a origem minha não era aquela. A minha essência era um outro homem, né? Que foi o homem que, aliás, ela apostou. Uau. Né? Que ela apostou, falou, não, porque ela falava assim... Um ato de fé, total. Você tem um coração bom, você é um homem bom. Por isso que eu estou casada com Ela você. enxergava Exatamente. além, né? Exatamente. Então, eu falo assim, as pessoas, Chico, mas a quem você agradece hoje por ser o homem que você é? Foi assim, a minha esposa e meus 2 filhos, Pedro e Laura. Eles me fizeram ver que eu poderia ser um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, né? Então, resumindo, essa primeira parte, Jesus é o que fez a diferença nas nossas vidas, né? Da gente poder mudar, de poder conversar, de falar, sem se agredir, né? Então, essa para mim foi a primeira mudança. E na crise financeira, quais foram os aprendizados e como vocês venceram esse desafio? Olha, foi muito, muito bonito, porque assim, foi concomitante. A concordata junto com a minha conversão. Então, era tudo que eu aprendia, um versículo, uma oração que eu ouvia de alguém, porque no começo você não, né, você nem sabe ler a Bíblia ainda, mas aquele versículo era rema na minha vida. A palavra. Sabe, aquela oração era o que me sustentava. Então, e depois o Chico veio 1 ano depois, né? E ele também foi assim, que ele andava no condomínio que a gente morava, né? Ele chorava muito, ia orando e se ajoelhava lá no fim da rua e no meio lá da caminhada e clamava a Deus. Então, assim, nós tivemos um tempo com Deus muito forte, assim, de, olha... Era só Deus. Era só Deus. Não tinha outra maneira. E foi ele. Só para eu entender, o que é concordata? Estou fazendo uma pergunta honesta mesmo, eu não sei o que significa. Só para entender. É um passo antes da falência. Ao invés de falir, você hoje chama recuperação judicial. Você pede um fôlego de, acho que 2 anos. Você tem 2 anos para 2 pagar a anos pra dívida pagar. que você tem com todos os seus fornecedores e bancos. Isso. No primeiro ano você paga 40% dá e um no segundo ano o restante. Só que assim, E foi só milagre. você é queimado, né? Você fica queimado. A minha dívida, vamos fazer um número aqui hipotético, que eu não me recordo, 10 milhões seria. Eu teria que pagar 4 milhões no primeiro ano. Só que depois que você pede concordata, ninguém te vende a prazo, você tem que pagar.
Mas foi algo tão maravilhoso na nossa vida, porque foi na nossa, que todos vendiam para mim, todos por exemplo, eu devia 1 milhão para um fornecedor tal. Ele chegava lá um dia, eu tinha muita amizade, essa coisa, olha, quanto você pode pagar? Eu posso pagar X. Mas assim, desconto de 50%, eu tive desconto até de 70% da minha dívida. Então, aí eu já não percebia, eu era o bom, não. Deus. Isso é a graça de Deus. A gente via é a Deus em graça tudo. de Deus, de a pessoa vir reconhecer que eu nunca quis fazer aquilo, né? Porque às vezes tinha questões que a pessoa às vezes pede uma concordata para... Não era meu caso. No entanto, Fraudulenta. Nossa, não fraudulenta. era. Eu quis devolver uma vez um pedido Eu nem de um sabia valor que existia absurdo, esse né? caminho. Aí eu lembro que um amigo meu falou assim, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, né? Aí, bom, no fim fiz porque a empresa não aceitou. A Carmen lembra dele, ela fez a carta, eu devolvendo a mercadoria e falei, olha, só que eu não podia dizer que eu estava entrando em concordato. Você não pode fazer que estão aí, realmente, mas eles não aceitaram. Esse homem foi lá me conhecer, lá na loja. Esse homem me ajudou muito, porque ele falou assim, eu mostrei para ele, falei, o senhor tem essa carta aqui, o dono da empresa. Era uma empresa de fios e cabos. Ele falou assim, não tem. Eu falei, então, olha a carta que eu fiz devolvendo a mercadoria, seus caminhões estavam parados aqui na frente, eu não quis ficar com a mercadoria, porque eu ia pedir a concordata. Esse homem me ajudou de uma maneira absurda, assim, coisas que é só Deus para fazer, né? Conseguimos fazer Milagres. tudo, pagar todos os funcionários, pagar tudo. Exatamente. Ficaram os impostos. Esse é um milagre também que está quase... Ficaram os impostos impagáveis, que eram impostos federais, que quem tem empresa sabe que... E aí a gente não conseguia pagar, nosso nome ficou sujo, né? Porque a gente tinha esses impostos e tal. Isso era uma dor para mim, particularmente isso era uma dor, poder ter lá meu nome sujo por conta dessa empresa e tal. O que aconteceu há 2 anos atrás, né? Uma amiga querida também, que eu apresentei Jesus para ela, e hoje uma amiga advogada, ela achou na lei um caminho, e esses impostos, essas dívidas foram sendo extintas porque caducaram com o tempo, né? E a gente viram que não tinha nada para penhorar mais, a gente não tinha. E foram caducando, sendo extintas, de 14 processos, hoje a gente só tem 6. A gente estima que mais daqui a 1 ano a gente não tem mais nenhum processo. Ai, que bem. Dessa empresa antiga, né? Então, assim, é tudo assim, é a mão de Deus total. A nossa conversão, ela não é porque a gente ouviu dizer de Jesus, que a gente realmente viveu, experimentou. Deixa eu dizer milagres. algo aqui Sim. para quem está e vai nos ouvir, que às vezes a pessoa se converteu recentemente e entra numa crise, né? Algum tipo igual a nossa, porque eu falava isso para Deus, mas, Senhor, agora eu estou contigo e eu estou pedindo concordata. Nós morávamos num condomínio aqui em Valinhos e foi a fase mais difícil nossa. A minha despensa era enorme, nossa casa era muito grande, mas quem abastecia a nossa despensa era o meu sogro. Então, quando eu chegava em casa e a despensa estava cheia, eu falava, meu sogro esteve aqui. E isso foi inúmeras vezes. Então, foi uma fase muito difícil que eu chorava muito diante de Deus. Mas eu vou dizer para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é assim que Deus faz. Quando você confia nele, ele vai voltar. Nós tivemos que vender essa casa para pagar dívidas, né? Pagar o meu sogro que eu devia para ele, meu irmão que me emprestou dinheiro e um amigo, que foi meu sócio, meu amigo até hoje, e nós falamos, não tem como é que eu vou pagar isso? Vendemos a casa, que era a casa do sonho dela. Mas Deus fez de uma forma e nós demos uma guinada tão grande que depois voltamos a voltar num condomínio, que é o condomínio que nós estamos lá hoje, com uma casa quitada. Tamanha abundância Deus foi colocando. Então, creia que, não sei a situação que você pode estar, mas Deus é um Deus de milagres. Sim. Até hoje. A matemática dele é muito diferente da Exato. nossa. Uau, que lindo. Muito bom. E aí você estava falando que tivemos recentemente uma situação com a sua filha. Como que foi esse momento dela... Eu entendo que é um momento muito chave até para a história dela, né? Sim. Ter essa liberdade, construir essa confiança para abrir uma declaração como ela fez, né? Isso foi online? Como foi? Se estavam Sim. presenciais? Conta pra gente um pouco desse contexto, para quem está assistindo também entender um pouco desse background e dar um pouco de detalhes pra gente em relação a como isso reverberou em vocês e os aprendizados que vocês têm em relação a esse momento de
de uma surpresa que vocês não esperavam, né? Na verdade, assim, né? A gente já imaginava, já tinha indícios dessa homossexualidade da Laura, mas aquilo, né? Ela foi criada na igreja, quando nós nos convertemos, ela tinha 4 anos, e a gente achou que não, era só coisa da adolescência, o jeitinho dela, assim, depois, mais jovens, nunca tinha namorado, mas acho que é isso, né? Ela não é homossexual, não. E fomos levando. E só que chegou um tempo, ela foi para a faculdade, fez universidade e tal, e foi fazer o college na Austrália. E chegando lá, isso ela tinha guardado com ela, mas não abria com ninguém, né? Nem conosco. Aí ela se viu assim, bom, agora estou longe de casa, eu tenho a possibilidade de contar para os meus pais, né? E aí, numa vinda dela, ela contou. Mas eu quero antes só dizer por que isso aconteceu. Porque para nós, família, aí eu deixo aqui, como que eu penso família? Isso. Né? Eu pus uma frase aqui. Família, para mim, é lugar de pertencimento. Uhum. A minha família tem cheiro e gosto de casa. É um lar sempre pronto para acolher. Excelente. Então, foi por ter esta família com jeito e gosto de casa e cheiro, que a Laura conseguiu dizer quem ela era, as dores dela. Porque se a nossa família não tivesse esse acolhimento, ela não poderia ficar a vida inteira sem contar. Agora, foi fácil? Não foi. Teve um período assim de muita dificuldade para mim, eu acredito que mais para mim do que para o Chico. Para o Chico não tenha sido mais fácil, mas eu acredito que ele lidou de uma maneira mais rápida. Eu demorei mais para aceitar, né? E você tinha conversa com elas? Você tinha conversas com ela? Tinha conversas com ela. Abrindo da mesma forma como ela foi vulnerável de falar com você também tinha... Sim. Eu vejo muito isso em vocês, nessa transparência, né? Sim. Você fala, filha, também eu tô lidando aqui. Eu estava dizendo, eu lá fazendo a minha terapia, ela fazendo a terapia tô no meu caminho. dela, eu estou no meu caminho, não entendo. Mas ela entendia isso também. Ela entendia a nossa dor, que a gente estava no nosso tempo, né? E hoje nós estamos aí na mesma estrada. Muitas coisas eu ainda não entendo, né? Eu quero deixar isso aqui, caso tenha pais que nos ouvem aqui hoje, que a gente não vai entender todas as coisas. Mas uma coisa eu entendia: se esse evangelho que eu creio, se esse Jesus que eu creio, esse amor de Deus dá conta. Não é fácil, mas dá conta. É só o amor de Deus para dar conta da gente acolher um filho homossexual. Porque é muito diferente de tudo, né? Às vezes os filhos, eu digo isso para meus pacientes homossexuais, que falam, mas meus pais, não, vocês precisam entender os seus pais. Por quê? Isso era algo para eles que estavam na casa do vizinho, na casa do outro, mas quando chega na sua casa, e ainda mais sendo cristãos, que a gente tem toda uma construção dentro da gente, como lidar com isso? Como as pessoas vão nos ver? Nós éramos pastores, né? Como que as pessoas vão dizer, poxa, mas vocês pastores, sua filha é gay? Como que vai ser isso? Então tinha muitas cobranças. Esse estigma da própria cultura, né? Em cima de vocês, né? Exato. E entre vocês, isso deu algum conflito como casal? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Porque eu achava que o Chico estava muito acolhedor. Que ele tinha que ser menos. Que ele tinha que ser menos. É verdade. Não é? Mas aí não, muita terapia. Muita. Mas é verdade. Mas eu conversava muito com a Laura. Porque a Carmen, nesse inteirinho, ela realmente ela estava com muita dificuldade. Mas eu aproveitava esse tempo para me fortalecer com a Laura e para dizer para a Laura, filha, espera que a sua mãe vai chegar lá, mas ela está indo no passo dela, da maneira dela, né? E uma coisa que eu acho interessante, Joe e Joy, é que... Joe e Joy. Joe e Joy. Que os pais, muitas vezes, igual a gente, fica nessa situação e não consegue entender, absorver muita coisa porque não consegue conversar com os filhos. E aí,
os filhos não conseguem entender a razão dos pais e os pais não conseguem entender e reconhecer essa situação do filho. Porque simplesmente há uma ruptura, um afastamento, e os pais deixam, porque não, né? Casos que a gente vê, não sabe lidar, então você vai embora. Aí isso passou na minha cabeça. Mas eu falei assim, mas eu criei essa menina com tanto amor, não é possível uma coisa dessa. Agora eu vou simplesmente falar para ela, não, pode ficar aí, nunca mais vou te ver e não quero mais. Não fazia sentido. E aí, como pastores, eu falava assim, se eu prego um amor de Cristo Jesus, como eu vou subir numa plataforma para falar do amor de Cristo se eu não conseguir amar minha filha? Só porque ela é gay. Ah, mas gay... Não vamos entrar no mérito da questão, né? Mas eu não podia, porque aí eu ia deixar de amá-la, né? Eu ia estar negando Cristo. tudo. Porque o mérito, assim, não vamos entrar no mérito teológico. Não vou entrar nesse mérito teológico, porque não vai me levar. É o chapéu de pai e mãe, né? É o chapéu de pai e mãe. Exato. Que às vezes os líderes não conseguem ter essa maturidade de trocar, de chegar em casa e né? Mas sabe por que eu vejo hoje que isso não acontece? Porque não chegou na casa. Porque quando o problema não é dentro da minha casa... Você é um observador diferente. Você é um observador? Não, diferente. Porque a Bíblia diz isso aqui. Observador. Porque isso aqui, teologicamente, porque isso aqui... ok, tá. Mas aí quando bater lá na sua casa, e aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa filha e fazer o quê? Não, vai fazer uma aplicação teológica? Não dá. Você descarta? Alguns descartaram. Porque a gente tem conhecimento de pessoas muito influentes, inclusive, que descartaram os filhos porque não vai embora. Aquela frase, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha. Vocês receberam alguma orientação ou aconselhamento nesse sentido que fez a diferença nesse momento da vida de vocês? Não. Só de Deus mesmo. Só de Deus. E nós vamos buscar, estudar. Estudar sobre o assunto. Conhecer o porquê. E a Laura foi, para mim, fundamental. Porque toda dúvida que eu tinha, eu perguntava para ela. Ela sabia. Ela fez um seminário, na Austrália. Que até teologicamente me respondeu muita coisa. Então, a gente trocava muitas coisas. Muitas coisas. Fomos estudar. Eu, como psicóloga, preciso estudar sobre homossexualidade, como era vista, como é vista hoje. Como é encarada, Tanto é que a gente não diz homossexualismo, porque o homossexualismo remete a uma doença. Isso, né? Por causa do isma. Né? Exatamente. E a homossexualidade não é uma doença. Então, assim, isso tudo. E a nossa filha tentou, assim, um respeito por nós, dizendo, poxa, que bom que vocês estão saindo dessa caixinha e se abrindo, né? Não adiantaria nada a gente dizer, não, isso aqui não faz parte da minha vida, porque agora faz parte. A gente, como ser humano, a gente quer arrumar a resposta para tudo, Sim, né? e não teremos. Quer entender tudo com mínimos detalhes. E uma coisa, assim, que eu quero deixar também para pais que estejam nos ouvindo, que porventura, que tem um filho homossexual. Uma coisa que nos atrapalha muito são as expectativas que a gente tinha com relação aos nossos filhos, os nossos sonhos. E isso é uma coisa, faz parte do ser humano. Eu projetava, uma filha, eu tinha um caderno de sonhos. E no quesito filhos, eu tinha lá o Pedro, com uma esposa, e tinha minha filha, de noiva, casada, num vinhedo, como ela dizia que quando ela casasse, ela queria casar num vinhedo. Então, estava ali, eu tinha essa fotinho, assim. E aí eu fiquei muito tempo, mesmo depois que ela contou, eu ficava com aquela fotinho ali. Aí um dia me veio isso ao coração, mas essa não é mais a minha filha. Essa não é a filha que se apresenta para mim hoje. É a sua projeção, né? É a minha projeção. Falei nada, então, eu peguei e rasguei essa foto e... Não, agora a minha filha é essa Laura aqui, que eu amo, que eu respeito. E um dia minha terapeuta disse, Carmen, me fala da sua filha, descreve a sua filha para mim. E aí eu comecei a falar quem ela era, da pessoa inteligente que ela era, da mulher cheia de Deus que ela era, do quanto ela amava as pessoas, ela respeitava as pessoas, ela era generosa. Eu fui falando tantas coisas dela. Então ela disse assim, Carmen, ela continua sendo
a Laura. Não mudou. Isso basta, né? Isso basta. O amor basta, né? Então foi a partir daí que eu comecei a pensar, meu Deus, a vida privada de uma pessoa, a sexualidade de uma pessoa não me diz respeito. Eu não posso amar mais ou menos essa pessoa por conta dessa orientação E sexual. vocês falaram algo ali, antes da gente entrar, que foi uma frase, né, que vocês escutaram, que o Senhor estava dando uma chance para vocês amarem como Jesus ama. Acho que isso basta, grande né? Exatamente. Acho que isso diz tudo sobre quem somos como cristãos, né? Sim. Não vale, não está a nosso alcance julgar, medir, falar se é pecado, se não é, se é isso, se é aquilo. Nós partimos da base do amor. Exato. Nós só temos que amar as Sim, pessoas, Sim. né? Até essa questão de eu aceito ou não. Não sei nem se é essa palavra, eu não tenho que aceitar nada. Exato. É Jesus quem recebe as Sim. pessoas, Sim. né? Então, esse é o nosso principal, aquilo que nos move, né? É o amor, é a família, é por isso que a gente está aqui com esse propósito de divulgar essa mensagem sobre o amor, que Cristo, Ele ama incondicionalmente. A gente nunca vai entender isso. A dimensão do amor de Deus, nós não temos condições de acompanhar. Nós não temos condições de entender o amor de Deus. Então, já que a gente não tem condições de entender, a gente simplesmente abre mão Desse das entendimento. explicações, das Não respostas. precisa, Exato. Né? não foi nos dado o papel de entender tudo. Não. Essa não é a nossa missão. Porque muitas Né? vezes no É muito, casamento... é muito orgulhoso você Não, e achar como que você tem que ter disse, essa posição, né? A Exato. Joy disse, né? É um amor, por exemplo, no casamento assim, não, eu faço isso, mas você não fez tal coisa. Tem uma cobrança, sempre tem que ter eu faço, mas você faz isso aqui. Eu faço, mesmo sem perceber, a gente faz isso, que é uma troca, né? E o amor de Deus, não. Não precisa fazer nada, não, É filha. ilimitado. Essa graça aí. É abundante, transborda, é uma enxurrada de amor que constrangedor. constrange. Então, ele não vai te cobrar nada, ele não vai te pedir nada em troca, ele só vai te amar do jeito que você é, porque ele conhece a tua essência. Não é o que você faz ou o que deixa de Exato, fazer, exato. ele te ama, ponto final. Esse E é o nosso esse é o resumo da história. Por Esse é o isso que nosso ele Deus. morreu, por isso que ele ressuscitou, porque o amor dele é ilimitado, é suficiente para todos nós, né? E incompreensível. Acho que vocês falaram uma coisa muito interessante que acho que gera muita paz no nosso coração como ouvinte e das pessoas que estão ouvindo, né? Você entrar na posição de eu não preciso ter todas as respostas. Exato. Exato. E aceitar essa posição de tá tudo bem, eu tô aprendendo. Não tenho todas as respostas. Eu vou lidar com isso na minha terapia, eu vou conversar isso com algumas outras pessoas, eu vou pedir a Deus conselho e eu vou aprender. Sim. Eu não preciso ter todas as respostas, Isso é tão né? Isso é tão perigoso, sábio, né, e essa Isso é posição. muito perigoso, gente. A pessoa, muitas vezes, ela encontra um líder que se propõe a ter todas as respostas. Por orgulho, né? Isso, Soberba. isso é muito complexo, porque eu ouvi de uma mãe dizendo assim, Carmen, mas eu não aceito essa condição do meu filho, porque eu me preocupo muito onde ele vai, se ele morrer, o que acontece com a salvação? E aí eu disse para ela, olha, eu não vou saber te explicar isso, não. Mas uma coisa eu vou te dizer, enquanto você estiver preocupado com a salvação dele, onde ele vai passar a vida dele depois, na eternidade, enquanto isso, você está deixando de viver, ser mãe desse filho que precisa Agora. tanto de você agora. Olha que loucura isso. A pessoa está preocupada com Não tem questões resposta. teológicas. Ela não tem a resposta e aí ela não sabe E, lidar. parou a vida. É muito mais fácil ter a humildade de dizer, ó, eu não vou ter todas as respostas. mas Enquanto tô na isso, minha eu vou te jornada. amando. Eu sou um aprendiz, enquanto isso eu vou continuar te amando. Continua Porque te essa, amando. Porque Deus Essa- continua é amando. isso. Ele não deixou de amar a Laura. Ela mesma me falou, Laura, pai, me sinto amada demais. Você se sente amado. Jesus é o mesmo para mim. Ele não mudou em nada. Então, Que bom que ela tem essa clareza, né? Isso é Exato. ótimo, porque tem muitas pessoas assim, nessa condição, que
simplesmente não acreditam Porque não foram ouvidas, né? exato, não E entendem a aí criam dimensão as também do dores amor e de os Deus, traumas, né? as duas. Sim. E aí eu acho que vale pensar também nessa questão da gente querer uma resposta para tudo. A neurociência, ela fala que o nosso cérebro, ele busca por respostas para Sempre. tudo. Exato. Então, qualquer tipo de comportamento, até principalmente nessa questão de linguagem não verbal. Se o meu esposo, ele tem um posicionamento diferente, ele franze a testa, opa, meu Logo- cérebro já começa... Ele tá preocupado? Será que ele tá... Ele não gostou Então, do que eu falei. é muito natural o nosso cérebro o tempo... Ele tá viciado por respostas. Ele E tá respostas buscando automáticas, né? entender. Então, Rápidas. tem gente que Ele acessa primeiro engata... as respostas rápidas. Tem gente que engata nessa e começa a estudar de tudo para poder ter uma resposta com base não sei na onde, com base na teoria tal, com base no livro tal. Então, eu acho que é importante a gente, como ser humano, entender nossa limitação Sim. e entregar, Que bonito isso. Sim. E deixar, não temos todas as respostas, Tá né? tudo bem não ter todas as respostas. Gente, a gente, assim, mesmo com essa vida corrida que a gente tem, com a nossa agenda, tudo, a gente quer deixar super à disposição, se porventura tiver algum pai, alguma mãe, algum filho em sofrimento, que quiser conversar com a gente, perguntar coisas, e a gente tá à disposição, Muito viu? bom. Muito bom ouvir isso. E aí, depois vocês deixam pra gente qual a melhor forma de a gente deixar esse contato, se um e-mail Tá. ou alguma outra forma de contato, a gente deixa na descrição do nosso episódio. E você que tá assistindo, que de alguma forma entende, se conecta com tudo que a gente tá conversando aqui, eles como terapeutas, conselheiros e gente vivida e muito disposta a continuar aprendendo. Estão dispostos a te servir, te ajudar também. Então, faça esse caminho. Peça ajuda. Peça ajuda. Isso muda muito as dores que você está enfrentando hoje. Você não foi projetado para lidar com tamanhos sofrimentos sozinhos. Nenhum de nós. Nenhum de nós conseguimos lidar com dores da alma sozinhos. Nós não temos esse projeto, esse design. O nosso design não é para isso. A gente precisa abrir. E eu quero ousar declarar para você que está ouvindo que a paz que excede todo entendimento que o Espírito pode liberar sobre você pode estar a uma conversa de distância. A um diálogo de distância. A um se abrir de distância. Então não perca a oportunidade de viver. Se você pode simplesmente se abrir para ter uma conversa e você pode estar subsistindo, lidando com tantos traumas e tantas dores, a uma conversa de distância. Abra o seu coração, converse com seus pais, busque pessoas profissionais, busque gente equilibrada. Faça isso. Faça isso. A sua vida está em jogo. Faça isso. Pra gente caminhar pro final agora, conselhos aos solteiros, tá? Porque a gente não pode esquecer dos solteiros, né? Eles estão aí, muita gente tá querendo casar, encontrar o seu grande amor. Tem muita gente falando, ai, tá tão difícil, tá tão difícil, tá tão difícil. Na visão de Como que vocês, veem inclusive, essa por que tá tão sociedade de difícil? hoje? Como é que vocês estão vendo isso aí? Quais conselhos que vocês dão pros solteiros? Então, né, gente? Dizendo o Bauman, né, do amor líquido, né? Tá tudo tão difícil para essas pessoas se relacionarem. Tem lá o aplicativo, deixa eu procurar aqui. Não tem mais essa coisa do flerte, do olhar, Da observação, da observação. Deixa eu ver da como admiração, que é. por quem é e não pelo que tem. Sim. Então, eu acredito que o que eu diria hoje, deixaria, é que procura voltar um pouquinho mais para as coisas simples da vida. Boa. Sabe aquela coisa assim do lanche depois do trabalho, do culto. Um hot dog, né? O Um hot cachorro dog, quente. o ouvir. O que você acha disso? O que você pensa disso? Nananã. Vai ouvindo, vai observando. Não perca tempo, mas invista tempo em conhecer as pessoas. Exato. Eu daria esse conselho. E aos casados? Ai, Jesus. Casados há pouco tempo, vai? Casados. Vamos pegar um conselhinho aqui, ó, gratuito. Qual conselho você daria para um casal que está casado há 2 anos e meio, que tem uma filha pequena? Que faz podcast. Conselho para quem está aí começando família, vivendo esse grande... Bom,
várias coisas nós dissemos aqui, né? Mas o importante, a Carmen falou uma frase de vocês, é estar disposto a aprender, né? O casal tem 2 anos de casado e nos primeiros conflitos já começa a querer jogar a toalha, desistir, não é saudável, né? Eu acredito assim, o casamento ele é feito de conflitos. Uau. Como é que você Frase cresce? boa. Como Como que você vai responder isso, né? É como construir uma casa. Você tem um conflito, resolveu uma fieira de tijolo. Outro conflito, resolveu mais uma. Daqui a pouco a tua casa está lá em cima. Mas se não tem conflito, não há amadurecimento, porque o amadurecimento no casamento vem através dos conflitos que você resolve. Exato. Né? Porque somos diferentes. Eu lembro, ela falou aqui, no começo, aceitá-la do jeito que ela era e ela me aceitar como eu era muito difícil. Porém, olha onde chegamos hoje. 38 anos vamos fazer agora de casado. E a pessoa às vezes pergunta, Chico, mas como é que você conseguiu 38 anos? Do jeito que você era? Eu falei, então, do jeito que eu era. Porque do jeito que eu sou hoje, eu ainda vou até os 100 casado. É isso. Excelente. Esse aí Muito tá feito, bom. Pô, tirou onda. Que boa. Que bom. Bom conselho é isso. Aprender. É isso. Aprender. Crescer, porque tem gente que fala assim, mas eu casei, agora a gente está brigando muito. Não, brigar é diferente. Briga é aquela É não chegar a lugar ofensa, né? Não constrói nada, só destrói. Nada. Aí brigou é briga, aí sai tapa, joga coisa. Não. Conflito é pontos de vista diferentes, maneiras de pensar diferentes, Ajustar. porque somos culturas diferentes, de famílias que vêm diferentes. Ah, tá bom, então vamos sentar, olha, eu estou pensando assim, você está pensando assim. Isso traz crescimento. A partir do momento que nós resolvemos um conflito, resolvemos o outro, mas esse dia um perguntou para mim, mas Chico, 38 ainda tem? Eu falei, temos conflitos, já a gente até gosta, porque mostra quanto se ama mesmo, né? Resolve ele. Olha que lindo né? isso. Tipo assim, o cara quase 40 anos casado. Pô, saudade de um conflitinho, né? Pô, semana que vem a gente podia ter uma semaninha de conflitinho para dar aquela ajustada. Gente, muito bom. Muito que legal. bom. Muito bom receber vocês no podcast Família na Mesa. Receber você que assistiu, você que está com a gente acompanhando, você que é convidado do mundo aí, da Carmen, também amigo do Chico e assistiu. A gente, de verdade, fica muito feliz de receber você aqui nesse primeiro episódio com o Invisalign. Eu passei o episódio inteiro aqui mastigando a minha dentadura aqui. Puxando a saliva. Mas, cara, foi muito bom ouvir vocês. De verdade, obrigado por tanta generosidade, por tanto abrir segredos preciosos. Ouvir pessoas como vocês nos inspiram a continuar. Eu queria dizer que tudo que vocês disseram ecoa primeiro em nós, com vida. Sim. E nós esperamos de verdade que você em casa também receba isso de uma forma muito, muito pura. É assim que está o nosso coração aqui nessa mesa. A gente quer, de forma muito pura, dizer para você, olha, tem como. Tem como. Funciona. Tem como. Dá para fazer. possível. Dá para fazer, possível. dá para fazer dar certo. Com elementos que já foram ditos aqui que a gente não precisa repetir. Existem elementos chaves dessa conversa que fizeram a diferença para que eles chegassem nos 38 anos que estão indo para os 100 que estão por vir. Muito aprendizado. Obrigado né, de amor? verdade por tanta generosidade e tanto compartilhar. Eu quero agradecer também. Eu, do fundo do meu coração, eu amo vocês. Admiro vocês demais. E eu sei que vocês são um casal pra gente que a gente pode contar. Então, vocês estarem aqui é uma honra pra gente. É muito especial Significa mesmo. muito. E tudo que vocês falaram aqui é extremamente valioso e a gente vai levar pra nossa vida. E Deus abençoe muito vocês. Obrigada pela presença. Eu acho que vale a pena ressaltar 2 pontos aqui muito interessantes, né? Vocês fizeram parte de um processo da nossa vida muito especiais, assim, nós não podemos deixar de honrar vocês nesse sentido, né? Nos aconselhando, nos recebendo, nos acolhendo em momentos que nós precisávamos tanto. Vocês estiveram em momentos da nossa vida que A nossa preparação, né? nós como não noivos, estaríamos né? onde estamos se vocês não estivessem onde estavam. Então, muito obrigado, de verdade, por tudo. Sim. Nós estamos nos esforçando para fazer valer a pena cada, Bom, lição de cada, Exatamente. cada energia que vocês depositarem em nós, entende? A gente deve isso a vocês também, entende? É Quero dizer, Sim. nós devemos essa honra e nós iremos levar até o fim como um troféu de
valeu a pena. Valeu a pena aconselhar, Obrigada. valeu a pena acolher, valeu a pena receber, valeu a pena abrir mão do meu filmezinho ali naquele dia e atender um telefone e ir para aquele lugar e conversar com aquela pessoa. Valeu a pena, em vez de ser egoísta, me doar para aquela pessoa. Então eu quero encorajar vocês que são conselheiros, continuem, porque destinos mudam e o futuro de uma geração pode ser alterado por causa de um conselho. Já pararam para imaginar a quantidade de pessoas que nós podemos, como família, alcançar através de um processo onde vocês abriram mão um pouquinho mais de vocês, foram menos egoístas e mais voluntários e mais generosos, serviram. Cara, isso é lindo. A gente tem que levar isso para a vida. Obrigado mesmo, vocês nos inspiram muito. É isso. Obrigada. Considerações finais de vocês, agradecimentos, enfim, para a gente poder concluir. Falar de aconselhamento, né, de casais, de famílias, para nós é algo assim, até corriqueiro, né, de tão maravilhoso que amamos isso. Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui no programa de vocês, que tem sido muito bom para muita gente, eu tenho certeza disso. É sempre um aprendizado. Feliz por ver vocês estarem onde estão e ainda onde vão chegar, né? E muito feliz por estar aqui. Muito obrigado, porque confesso que eu não imaginava que a gente pudesse estar aqui. Então, eu digo agora de volta, é uma honra estar aqui com vocês e participar desse podcast. Obrigado por tanto. Obrigada, Gi. Obrigada, Joy, Joe. É uma honra realmente estar aqui e poder juntos, né, a gente abençoar com as nossas experiências, né, nós quatro, que abençoarmos pessoas que estão dispostas. E o que eu gostaria de deixar aqui para quem está nos ouvindo, busque ajuda, porque isso a gente tem visto muito na nossa caminhada. As pessoas demoram para buscar ajuda, demoram muito e tem um time. Muitos casamentos estão acabando porque chegam na hora que já não tem mais no extremo. Então, quando assim, perceberem que já está com dificuldade, busque ajuda. Tem muita gente boa, gente de caráter, gente que tem condições de te ajudar. Busquem ajuda, não fiquem sós. É isso. E eu ganhei um livro aqui. Dá pra comprar ele? Na Amazon tem. Na A Amazon, tem tudo. Adoro a Amazon. Ó, Meu Deus. a Amazon não me decepciona. Ó, primeira infância você vai encontrar lá na Amazon. Esse livro aqui, eles são vários A parte escritores, do conselho que o né? Dimitri fala para não bater na mesa, você Ah, ele edita depois. bateu o livro na Ele mesa. edita. Né, Ele vai Dimitri? colocar o som das Dimitri águas. que lute. Na hora que eu vou- Dimitri, edita esse negócio aí. Então, são vários autores com vários capítulos falando de temas diferentes, Da mas primeira tudo sobre a infância. primeira infância. E no capítulo 12, né? 11. A Carmen escreveu sobre a importância dos avós na vida dos netos. Que Muito lindo. legal, eu vou ler com muito prazer. Muito obrigada pelo de nada. presente. Se Muito você quiser bom. um igual, procure. E assim, acho na que internet. falar um pouco mais do livro, né? Assim, além da Carmen ter escrito esse capítulo, eu olhando ali o sumário, né? Muitos temas muito relevantes. Muito Então interessante. você que é pai, ou você que é criança, está aprendendo a ler e quer entender a fase de vida que você está passando. Porque a geração está muito para frente, Tá né? tão avançado, né? Se Que a você já criança quer saber o que entender você está enfrentando, essa crise dos 2 anos que você está passando, já põe aí para, né? Já põe no Spotify, Vou o dar pra audiobook. Maria ler, Maria, filha. E ó, você tá passando por esses desafios aqui, filha. ó. Melhore, tá? Melhora, Maria. Mas, gente, é isso. Que honra Muito ter bom. o livro. Obrigado pelo presente. Que honra receber vocês. Meu amor, sempre foi um prazer. Os meus dentes estão doendo. Você não faz ideia como esse Sério? negócio tá me... Oh, meu Deus, vai ficar mais lindo. Meu Deus do céu, cara. Que aperto aqui nos meus dentes. Gente, obrigado por estarem conosco. Podcast Família na Mesa. Carmen, Chico, muito obrigado. Que lindo, que prazer estar com vocês. Ali na câmera central, o nosso tchauzinho. Uhul! Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.